Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós temos aula de ciências. A gente começa hoje o módulo 3. Peguem então o livro de vocês, módulo 3, esse que tem aqui a capinha com tons em azul e vermelho. E vamos começar a unidade 3 dentro do terceiro bimestre. A gente começa hoje com a aula de ciências, porque hoje no nosso horário a gente tem ciências. Hoje também vocês vão ter que fazer a provinha de vocês, tá? Pode não precisar fazer hoje, não tem problema. Vocês receberão o link hoje e pode deixar para fazer ela só amanhã de manhã. Lembrem-se que a prova fica liberada por 72 horas, ou seja, por até 3 dias. Então o link é liberado hoje, vocês têm amanhã durante o dia inteiro e mais um turno do outro dia. Podem estar estudando, mas ainda podem dar uma olhada na prova para dar uma revisão e depois realizar a prova de vocês, ok? O importante é não deixar de fazer a prova e fixar os conteúdos que estão abordando nela. Mas vamos começar? Localizem aí no livro de vocês a página 190. Nós vamos estudar hoje sobre o estado dos materiais. É um assunto bastante bacana de se entender, não é difícil. E também é dinâmico e atrativo. Vamos começar? Gente, na página 190, nós vamos começar abordando sobre o estado dos materiais. O que é esse estado? A forma como esses materiais estão para nós, como é que eles se materializam no nosso meio. Por exemplo, esse lápis, ele é duro, né? Ele é possível de pegar, não pode ser dobrável. Se eu dobrá-lo, eu vou quebrar. Né? E nós chamamos então esse estado de sólido, né? E nós temos alguns estados representativos que a gente pode estar classificando esse estado aqui para nós. Nós temos o estado líquido, que é quando está como água. Nós temos o estado gasoso, que é quando está... É quando nós temos aí a transformação de um líquido para vapor, né? O vapor é o gasoso, né? Quando nós temos o vapor. E nós temos o estado sólido, que é quando ele é duro, né? Que é quando ele é palpável, quando ele é pegável. E nós temos aí muitos materiais que podem sofrer esse tipo de transformação de estado. Na página 190, nós vamos ter uma ilustração em que um senhor, que é o vovô desse rapaz que está na página, diz que está preparando a comida. E na hora de preparar a comida, o alimento, na cozinha, nós temos várias situações em que há uma transformação desses materiais, quando eles passam de um estado para o outro. Nós vamos ver aí, por exemplo, uma situação bem característica, que é quando o Senhor está quebrando a casquinha do ovo. Quando ele quebra a casca do ovo, ela está, né, num estado sólido. E dentro do ovo nós temos aí uma consistência líquida. O ovo é líquido. Quando nós colocamos o ovo na frigideira, que ele vai para o fogo, ele começa a assumir uma consistência sólida. Ou seja, ele fica, né, logo durinho. E da mesma forma nós temos aí os alimentos. A água que nós usamos nos alimentos, ela também se transforma, porque quando a gente coloca para cozinhar um alimento na panela, a gente coloca esta água em forma líquida. Mas aos poucos, com que essa água vai sendo aquecida, ela se transforma em vapor, ou seja, para o seu estado gasoso. Nem todos os alimentos, porque alguns alimentos a gente acaba colocando bastante água, mantendo ela no estado líquido. Porém, uma boa parte dessa água é transformada sim no seu estado gasoso, ou seja, em vapor. Então a gente vê que na cozinha nós temos vários momentos em que há transformação desses materiais. E não só desta forma, eu estou falando mais desses estados, né, para a questão da água. Mas nós temos, por exemplo, quem tem fogão de lenha em casa, eu não sei quem de vocês tem, vocês podem observar quando você coloca a lenha no fogo para cozinhar os alimentos,
A lenha ela está em forma de madeira. Quando ela é queimada, ela se transforma em cinzas. Então, foi modificado esse material também de acordo com que ela sofreu um processo de química do fogo, processo de aquecimento, né? E aí, olha, na página 190 diz assim: assinale os quadrinhos as situações apresentadas em que você acha que houve uma transformação de materiais. E aí, gente, será que houve transformação de material nessas 4 situações? Na lenha queimando, alimentos cozinhando, o ovo fritando, a casca do ovo quebrando? Tudo isso teve transformação de materiais, sim ou não? Exatamente, houve sim. E, gente, essa transformação de materiais, ela ainda pode ser classificada numa seguinte forma. Elas são classificadas como transformações reversíveis, ou seja, que pode ser revertida, que pode voltar atrás, ou uma transformação irreversível, que não tem como mudar depois que está feito. E nós vamos já ver alguns exemplos de como isso pode ocorrer. Por exemplo, na hora que você vai fritar o ovo muda do seu estado líquido para um estado sólido. É possível voltar este ovo do estado sólido para como ele estava antes, depois de ele ser frito? Não é possível. A esse processo de não ser possível mudar, a gente chama de processo irreversível. Exatamente, irreversível. Agora vamos pegar uma situação em que a gente tem uma transformação que ela pode sim ser reversível. Por exemplo, a água. Quando nós colocamos a água no fogo junto com os alimentos, como eu já falei, ela sofre um aquecimento. Esse aquecimento faz com que essa água vá se transformando em vapor no seu estado gasoso. Mas esse vapor circulando em nosso ambiente, se ele passar por um processo químico natural, ele pode muito bem voltar ao seu estado líquido novamente. Ou seja, aquele vapor que era água e se transformou em vapor, pode novamente deixar de ser vapor e voltar a ser água. Esse processo a gente chama de reversível. Então vamos lá. O processo reversível é quando eu posso estar trazendo o material de como ele para o estado como ele era antes de ser transformado. O irreversível é quando eu não posso modificar a transformação que aconteceu. Ok? No livro de vocês, na página 191, ele pede que vocês deem aí um exemplo de a lenha, por exemplo. Ele diz assim: quando a gente queima a lenha, ela é um tipo de transformação reversível ou irreversível? Depois de a lenha transformada em cinzas, é possível transformar ela novamente em madeira? Respondam. O cozimento dos alimentos, é possível transformar esses alimentos novamente sobre como eles eram antes? Bom, gente, nós vamos aí ver outras situações em que exemplificam mais ainda essas questões de transformações irreversíveis para transformações reversíveis. Mas agora na página 192 a gente vai ver mais um tipo de classificação. Existe também a transformação que ela é chamada de física ou química. Como é essa transformação? A transformação física acontece quando existe uma transformação, mas essa transformação não altera as propriedades do material que sofreu a alteração. Por exemplo, se eu pegar esta folhinha aqui e rasgar ela ao meio, ela sofreu uma alteração. Ela antes era uma, agora ela é duas. Mas ela manteve nos seus 2 pedaços a sua característica e propriedade de papel. Continuou sendo papel. Agora, e se eu queimar esse papel? Se eu colocar ele no fogo, ele vai também sofrer uma transformação. Mas será que ele vai manter? Será que ele vai manter as propriedades de papel depois de ser queimado? Será que ele vai continuar sendo um papel? Não vai. Ele vai se transformar em cinzas.
Quando há esta transformação de propriedade do estado do elemento, a gente chama de transformação química. Entenderam? Há uma transformação física quando esse material sofre uma transformação, mas não muda as suas propriedades. Existe, então, uma transformação química quando esse material sofre uma transformação, mas que ele altera, sim, as suas propriedades. Ele deixa de ser um estado para estar em outro. Entenderam? Se vocês ainda estão com dúvida, volta um pouco o vídeo, ou então você pode ler aí a página 192, que exemplifica exatamente o que eu estou dizendo. Inclusive, ele traz a ilustração do papel também, como eu acabei de falar para vocês. Quando ele pica uma folha de papel, quando ele baixa, ele queima a folha de papel e ela muda assim o seu estado. Até agora tudo bem, gente? Vamos aí agora para a página 193, onde nós vamos ver mais exemplos de transformações físicas e químicas. Não sei se vocês já viram essas bolinhas de sílica gel, que ela absorve a água e ela muda de cor de acordo com que ela absorve a água. Ela é um exemplo de transformação física. Ela altera a cor, mas o formato e a consistência dela permanece. É uma transformação física. Já que se nós formos levar em conta a lava do vulcão, né? Nós temos aí a lava do vulcão. Quando ela sai do vulcão, ela sai no seu estado líquido e ela escorre por onde ela vai passando. Inclusive, ela destrói tudo que toca. Quando ela esfria aqui ela se transforma em rocha. Ela muda o seu estado. Logo, aqui nós teremos uma transformação química, porque ela deixou de ser líquida para ser sólida. Deixou de ser larva para ser uma rocha firme, dura. Entenderam, gente? Então, aí nós temos a transformação desses materiais que vivem aqui ao nosso redor e eles sofrem duas características. Eles podem sofrer transformações reversíveis ou irreversíveis, ou podem sofrer transformações chamadas de físicas ou químicas, que eu expliquei aqui no vídeo. Caso vocês ainda tenham dúvidas sobre esse assunto, voltem o vídeo, escutem novamente, leiam o conteúdo do livro de vocês nas páginas que eu indico, que eu tenho certeza que a dúvida vai ser sanada. Caso a dúvida persista, você pode falar comigo no privado na hora de responder a sua atividade, que eu vou te ajudar. Gente, na página 194 e a página 195, vocês têm aí uma atividade que fala sobre esse assunto que a gente acabou de conversar sobre ele. Respondam essa atividade e mandem a foto para mim. Eu vou ficando por aqui. Tenham um ótimo dia. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, que vocês consigam entender direitinho a aula de hoje. Gente, um beijo, tchau e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente!